Hoje nesse vídeo eu vou trazer a resposta para uma pergunta que eu tenho certeza que você já fez para você mesmo de forma consciente, ou talvez se não fez, de alguma forma, algum momento da tua vida você já chegou a algo parecido. E a pergunta é a seguinte: o porquê que é tão fácil a gente manter os hábitos ruins da nossa vida e tão difícil implementar novos hábitos, bons hábitos na nossa vida? E para a gente chegar na resposta, eu preciso partir do ponto em que o mundo atual, o que a gente está vivendo hoje, ele está dessensibilizando o nosso cérebro. O que seria na prática? O dessensibilizar é um termo neurocientífico que explica que os nossos padrões estão diferentes. O que é isso na prática? Hoje, a gente vive um mundo em que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil e tudo é prazeroso. Estamos a um clique de comprar um fast food. Estamos a um clique de comprar alguma coisa que a gente se arrepende depois. Estamos a um clique de falar mal de alguém. Estamos a um clique de entrar em um site pornô, por exemplo. A gente precisa recordar que alguns anos atrás, quando não tínhamos essa facilidade toda para ter acesso a prazeres, a vida era diferente. Os nossos padrões eram completamente diferentes do padrão de hoje. Eu vou trazer o meu exemplo aqui na prática de quando eu era concurseiro, isso lá em 2014, já tem quase 11 anos, e naquela época, celular, por exemplo, que hoje é o nosso maior meio de distração que nós temos. Naquela época, Instagram era uma rede social ainda. Era um lugar onde as pessoas seguiam umas às outras e curtiam e comentavam as fotos uma das outras. Eram fotos, eram selfies, eram fotos de paisagem. Não era um meio de marketing que é hoje. O Instagram se tornou outra coisa. O YouTube, para mim, era bem específico. Eu pesquisava somente videoaula, né, conteúdos ali sobre matemática, física, sobre o que eu precisava aprender. Eu não ficava rodando, guardando milhões de vídeos no assistir mais tarde para assistir depois. Nem tinha tanto conteúdo assim nessa época. E o WhatsApp também eu usava alguns minutos do dia. Não tinha muita gente para falar, só tinha que estudar, não namorava, não devia nada a ninguém. Não tinha aquele bombardeio de grupo que hoje, se você olhar teu celular aí, tu deve ter uns 50 grupos aí, 1.000 mensagens e você não consegue nem dar conta disso. Então, os padrões de hoje são diferentes. E o fato de ter ocorrido essa mudança, a gente também mudou o nosso comportamento. E é aqui que mora a resposta para a pergunta inicial, do porquê que é tão difícil a gente deixar os maus hábitos. A gente precisa entender que esses maus hábitos, exemplos, excesso de rede social, comer besteira, álcool, pornografia, drogas, fofocar, aposta esportiva, comer compulsivamente, TV, celular, enfim. A gente precisa entender que todos esses maus hábitos, o celular, por exemplo, que para mim é o principal meio da gente agir e manter os nossos maus hábitos, porque no celular você consome pornografia, no celular você consome Instagram em excesso. Através do celular você compra fast food, através do celular você compra aquilo que você se arrepende depois, né? Você compra coisas que não eram necessárias e gasta seu dinheiro. Através do teu celular você tem acesso a diversas coisas que você sabe que faz, mas que não deveria fazer e não tem forças para se livrar disso. E preste atenção, todo mau hábito, quando você executa esse comportamento, ele gera um prazer imediato para você. Ele gera uma recompensa instantânea. É na hora. E a diferença dos maus hábitos para os bons hábitos está exatamente aqui, na recompensa. Todos os bons hábitos, treinar, estudar, escrever, ler, investir, todos os bons hábitos, você pode ter certeza que a recompensa que eles trazem para você são em longo prazo. E aí, quando você se depara com essa recompensa que é muito distante, ou na verdade, quando você se depara com esses dois hábitos, o hábito bom e o hábito ruim, quando o teu cérebro ele vê
uma cenoura para comer no almoço e ele vê também uma batata frita, ele vai optar pela batata frita. Obviamente, porque é muito mais prazeroso, o sabor é muito melhor, a aparência é muito melhor. Existem estudos hoje que mostram que a indústria alimentícia investe milhões e bilhões de dólares anualmente para fazer com que esses alimentos de fast food, por exemplo, estejam a cada dia estejam melhores visualmente, aparentemente, no sabor, tudo. O som que ele emite, a cor que ele transmite para você, tudo isso. Então, assim, é muito mais fácil eu consumir algo que é ruim. E trazendo um exemplo na prática, olha o que acontece com o nosso cérebro quando ele se depara com duas opções. Uma delas gera prazer no longo prazo, não é instantâneo. E a outra gera prazer agora. Consumir gerou prazer. Entenda que o nosso cérebro ele sempre vai trabalhar pelo mínimo esforço. É por isso que a gente desenvolve hábitos. Porque imagine se você dirige. Quando você começou a dirigir, você olhava para o volante, e aí na hora de passar a marcha você olhava para a marcha, e aí você voltava você olhar, e aí você ia pisar na embreagem, pisava no freio, você olhava, você estava todo mecanizado. Imagine a gente viver a vida inteira nessa forma. Então por isso que o cérebro desenvolve hábitos, para que ele não precise desgastar essa quantidade de energia enquanto a gente está fazendo coisas cotidianas. E aí voltando para esse exemplo, eu tenho aqui algo que vai gerar benefício no longo prazo. Eu tenho aqui um prato de salada com legumes, um frango grelhado, uma dieta bem bacana, bem legal para você perder peso ou você manter o teu shape, ou botar o shape na verdade. E do outro lado aqui eu tenho um prato com arroz, feijão com bastante calabresa. Além disso, tem uma batata frita brilhando, acabou de sair do óleo. E além dessa batata frita também tem um bifão à milanesa que acabou de sair do óleo também. E aí, recompensa imediata ou recompensa no longo prazo? É isso que acontece na prática. E entender todo esse mecanismo nos faz ter clareza do porquê que é tão difícil abandonar os hábitos ruins e colecionar bons hábitos. Isso está ligado diretamente ao quão rápido a recompensa chega para a gente. E aí, por isso, que é difícil treinar, começar a treinar e se manter constante. Você não vê resultado imediato, você precisa de pelo menos um mês se dedicando no treino, na dieta, se hidratando para começar a ver um resultado. E aí começar a treinar com a mentalidade de que em uma semana você vai ter um resultado rápido, em uma semana você vai desistir. Por isso que a gente vê o crescimento na internet, por exemplo, de centenas de procedimentos estéticos para perna, quer dizer, para crescer perna, para crescer bunda, para diminuir barriga, para aquecer o queixo, para crescer cabelo, sei lá, enfim, inúmeras coisas. Tudo isso, qual é a intenção de tudo isso? Acelerar o processo. Recompensa rápida. Então o que eu preciso fazer, Pedro, para mudar isso? Porque eu já entendi que o que é fácil, eu faço, que é muito mais fácil, é prazeroso, e o que é difícil eu não faço pela questão da dificuldade, por eu não ter uma recompensa imediata. Vou trazer aqui como referência, esse para mim é um dos melhores livros que fala sobre o comportamento humano, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Podem ver que está bem amassado, bem rabiscado, com muitas anotações, porque esse livro é fascinante. O como o autor ele conseguiu pegar algo complexo da ciência e transformar em algo muito simples para a gente aplicar no dia a dia. E eu vou trazer isso aqui para você porque é o primeiro passo para você conseguir sair dos maus hábitos e implementar bons hábitos na tua vida. E a primeira coisa que eu vou falar para você é a seguinte: James Clear afirma que se a gente esconder, se a gente tornar aquilo que a gente faz, que a gente não quer fazer, invisível, a gente não faz. A gente precisa eliminar os estímulos, assim como o celular, por exemplo. Você já percebeu que às vezes você se depara com caramba, nem sei o que eu estava fazendo, você respira fundo, você larga o celular e o que eu estava fazendo aqui? Aí se você recapitular o porquê que você acabou ali, você começou a mexer no celular através de uma notificação que chegou. Às vezes foi uma notificação, sei lá, de um aplicativo qualquer
que apareceu, vibrou, acendeu a luz e você pegou para olhar, desbloqueou, não era nada demais, e aí você, deixa eu dar uma olhada aqui no meu Instagram. E aí entrou num ciclo que você vai, rola, e rola, e rola e se perde. E aí você só se acha de novo, só se reencontra quando já passou 10, 15 minutos e aquilo que você tinha que fazer, você não faz. Aí aquilo que já era para estar pronto, você vai postergando e aí naturalmente você vai acumulando mais coisas para fazer e aí no final das contas está tudo embolado e você não consegue fazer aquilo que deveria ser feito. Então o primeiro passo é torne esses hábitos invisíveis, torne esses objetos, como o celular, por exemplo, em algo invisível. Esconda ele, desliga as notificações, tira ele de perto de você quando você for focar em fazer alguma coisa importante, porque você já sabe que isso te distrai. E a segunda orientação que eu trago para você, baseada nesse livro, é pegar o que você quer fazer, o hábito que você quer instalar na tua vida e facilitar o acesso a ele. Por exemplo, você quer treinar, deixa perto de você, deixa próximo a você o seu tênis de corrida, a sua roupa de treinar, aquilo que você vai usar para fazer atividade física. Porque comprar todo o material esportivo e guardar dentro da gaveta, você não está vendo aquilo. E aí quando você facilita aquilo que você quer fazer, fica tudo muito mais fácil. Você consegue pegar e fazer. Uma coisa é você chegar em casa e se deparar na tua sala com a tua televisão e o controle no sofá. Você vai sentar, vai pegar o controle, vai ligar a televisão e vai embora. Agora, se você colocar propositalmente a tua roupa de treino já na cadeira, ou na mesa, ou no sofá mesmo, em algum lugar, um lugar que você chega e já vê. Eu tenho certeza que a tua percepção vai ser diferente. Você vai se lembrar que, pô, eu comprei já essa roupa, então eu vou ter que treinar. Eu já paguei a academia, não vou ficar deixando não vou ficar deixando o dono mais rico e vou treinar. Então, facilitar o acesso a esses novos hábitos é um caminho é o caminho mais simples e fácil para você implementar um novo hábito na tua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, se o que você aprendeu aqui comigo de fato te ajudou, aproveita, pega o link, compartilha, manda no grupo do WhatsApp dos teus amigos, das tuas amigas, manda para todo mundo esse vídeo, porque eu sei que hoje é difícil a gente lutar contra esse mundo que a gente está vivendo. Mas se a gente entender o que está por trás disso, a gente consegue superar e vencer. E é isso. Vamos para cima e vamos vencer. Tamo junto.